Já começa o programa de hoje, o nosso Fenômeno Fica Alerta de hoje, repercutindo a morte do Papa Francisco. Essa notícia pegou todo mundo, muita gente de surpresa, já que ele chegou até a aparecer ontem em uma missa de Páscoa no Vaticano. Aqui em Maceió, uma coletiva está acontecendo nesse momento com o arcebispo Dom Carlos Alberto, e o Alan Garcia está nesse local ao vivo para nos trazer informações, para a gente saber, Alan, haverá cerimônias da Igreja Católica sobre a morte do Papa, o que é que vai ser pronunciado nesse momento. Eu queria que você nos atualizasse para que todos os católicos entendam quais serão agora as ações a partir desse momento. Bom dia. Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. Realmente, como você falou no início, a morte do Papa Francisco pegou muita gente de surpresa, porque afinal de contas ele, no domingo de Páscoa, fez um esforço tremendo para aparecer aos fiéis, estar ali presente nesse dia tão importante para os católicos. Então ele fez esse esforço, esteve lá na Basílica de São Pedro e depois, horas depois, acordamos hoje com essa notícia. E aí, como fica a repercussão dentro da Igreja Católica? Como fica essa repercussão aqui em Alagoas, na nossa capital também? Por isso nós convidamos Dom Beto, arcebispo metropolitano, para a gente entender esse momento, porque a mensagem de Papa Francisco sempre foi, Dom Beto, de estar ali ao lado das pessoas mais frágeis. E a última palavra dele ontem foi sobre a guerra, mandando uma mensagem para os países que vivem num conflito que parece não ter fim. É esse Papa Francisco que fica na memória da gente, Muito bom dia para o senhor. Bom dia a todos. De fato, o Papa Francisco nos pegou de surpresa. Na verdade, Deus, como o Papa mesmo sempre dizia, Deus não se cansa de nos surpreender. Nós vimos que o Papa Francisco estava melhorando de saúde, sempre reagindo bem ao tratamento. Por isso a surpresa nesta manhã. Mas bonito porque foi na semana da Páscoa. E que nós celebramos na Páscoa a vitória de Jesus sobre a morte. E então celebramos a Páscoa do Papa Francisco na Páscoa de Jesus, que abre caminhos de esperança para todos nós. De fato, o Papa Francisco deixa um legado, deixa marcas muito profundas nesses 12 anos de pontificado. Nós podemos dizer que o Papa Francisco era um mestre em humanidade, de uma sensibilidade, e esses 12 anos foram marcados por tempos sombrios, A pandemia, com todas as suas consequências ainda hoje, do ponto de vista emocional, do ponto de vista econômico. Depois, guerras atrozes que se espalham, como você bem acenou, e ainda vivemos tempos assim de polarizações, de extremismos. E a mensagem do Papa Francisco, por vezes incômoda, era sempre um grande convite à humanidade a voltar-se para Jesus, e voltando-se para Jesus, a reconhecer em tantos rostos desfigurados. A compaixão era uma das palavras-chave do pontificado do Papa Francisco. Como fica a programação da Igreja Católica aqui em Maceió? Qual o senhor está à frente? Isso. Hoje às 18 horas, 6 horas da tarde, nós teremos a missa em sufrágio da alma do Papa Francisco, e às 18 horas na Catedral Metropolitana. Aproveitamos para convidar a todos para celebrarem conosco nesta tarde, nesse final de tarde do dia 21. Sempre que acontece a morte de um Papa, depois de um longo tempo que ele passa nesse cargo mais importante da Igreja Católica e um dos cargos mais importantes do mundo, sempre vem, é inevitável, quem será o próximo Papa? Esse foi, Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano. Existe a possibilidade, Dom Beto, de termos um outro agora na próxima eleição, e aí no próximo mandato, termos um Papa com o mesmo pensamento, o meu próximo conclave, corrigindo aqui, com o mesmo pensamento do Papa Francisco e com a mesma origem, tipo saindo aqui da América do Sul? É sempre surpresa, nós chamamos de conclave, porque na Idade Média eles ficavam fechados, os cardeais, com chave. E o conclave, justamente os cardeais se reúnem, só eles, todos os cardeais com menos de 80 anos de idade, são os cardeais eleitores. E ali rezam, celebram, pedem as luzes do Espírito Santo e escolhem o sucessor de Pedro e agora o sucessor de Francisco.
É sempre uma surpresa. Até na igreja se diz brincando que alguns entram papa e saem cardeais. Ou seja, entram como papáveis, candidatos a serem papas, mas voltam como cardeais. O próprio Papa Francisco não estava na lista dos principais papáveis do último conclave. É sempre uma surpresa, né? E a gente pede ao Espírito Santo que conduza para que seja alguém que continue, né? Mas sobretudo ajude a igreja a ser fiel à sua missão. Existem cardeais brasileiros que participarão desse momento tão importante da escolha do próximo Papa? Sim, inclusive 2 de recente nomeação. O de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e o de Porto Alegre, Jaime Spengler. São 2, inclusive franciscanos, são os 2. Depois tem o de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Então nós temos 7 cardeais brasileiros que serão também eleitores nesse conclave. Vamos nos recordar como é que fica a celebração de hoje, a programação de vocês, para a gente fazer o convite aos católicos. Muito obrigado à TV Pajuçara por essa oportunidade. A missa será às 18 horas, 6 horas da tarde, na Catedral Metropolitana. Hoje, dia 21 de abril. Dom Beto, muito obrigado pelas informações. Tá? Uma boa missão nos próximos dias, né, dessa participação, onde cada ponto desse mundo que tem o catolicismo como conduta vai participar de uma maneira ou de outra, Wilson, na escolha, né, e na torcida para que se venha um Papa de acordo com a bandeira levantada, né, inclusive por Dom Beto aqui, com a mesma ideologia, os mesmos pensamentos que o Papa Francisco tinha. Eu volto com você.